Só que antes mesmo de falar, eu queria falar para vocês de um projeto chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês já devem conhecer bastante o projeto, mas ele agora adotou uma causa muito interessante. Não por acaso, o Brasil foi o país que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia. Não por acaso, a maior parte das pessoas envolvidas com isso são espíritas. E hoje, eu trouxe aqui uma amiga querida, que é referência mundial em microcefalia, tem 2 doutorados na área, foi convidada pelo governo da Inglaterra para ir morar lá e ficar na Universidade de Londres, mas disse: eu tenho um compromisso com o meu país. E ficou. Ela é espírita, é pesquisadora, é uma médica que faz ciência médica, tem sido referência no mundo inteiro, entrevistada pelas redes de TV de todo mundo lá em Campina Grande. E agora a gente tem um grande trabalho pela frente, que é ajudar essas famílias, que equivocadamente algumas pessoas pensam que os recursos para as crianças com microcefalia são grandes. Vamos combinar, não tem nada com recurso no país hoje em dia, né? O que a gente puder fazer, e não apenas esperar que os órgãos públicos façam, significa dizer que a gente saiu de um conceito de caridade para uma prática caritativa. Mas existe uma história tão bonita, no primeiro caso de criança com microcefalia, que vocês precisam ouvir da própria Adriana Mello. Adriana, minha amiga, vem cá. Conta aí um pouquinho da história pra gente, Adriana, que o pessoal vai se emocionar, porque eu toda vez me emociono. Boa tarde, obrigada a todos, obrigada a Rossandro, obrigada ao CIMESP pelo espaço. Estou nervosa, está imenso. Eu vou falar um pouco do que a gente tem enfrentado, para vocês entenderem melhor o que é o dia a dia dessas crianças. Então, hoje, o maior desafio dessas mães não é os seus filhos, não são as dificuldades, mas como suprir. Eu acho que o Zika vírus ele nos mostrou uma grande realidade. Nós não damos assistência às crianças com necessidades especiais. Não apenas às crianças com Zika vírus. Nós fazemos de conta que damos assistência. E aí as necessidades são grandes, eu não vou me deter nelas porque eu teria que falar aqui 1 hora. Então, para vocês terem uma ideia, a grande maioria das famílias, das mães deixaram de trabalhar. Essas crianças, a maioria engasgam, a maioria tem crises convulsivas. Quem deixaria um filho tranquilo para ir trabalhar? Então, a maioria teve que deixar de trabalhar. Se o pai trabalha, se não trabalha, não tem direito ao benefício. Os remédios são caríssimos e o SUS não cobre. Agora, só Pernambuco conseguiu uma das medicações, que é caríssima. Então, a maioria não tem acesso, eles estão gastando em torno de R$1.000 de medicamento. A maioria das famílias estão endividadas em farmácias. O que é que nos surpreendeu? Quando a gente começou a ver os casos, como médica, a gente achava que essas crianças iam ser as crianças vítimas de paralisia cerebral graves, que mal saíam de uma cama. E a gente começou a ter surpresa. Primeiro, como espírita, com aquela velha história da cabeça, que esses espíritos eram espíritos devedores. A gente ficou pensando, como é que elas vão ser recebidas pelas famílias? Elas foram tão bem recebidas. Elas recebem e exalam tanto amor, que hoje eu duvido que elas sejam crianças. Hoje eu duvido que elas sejam crianças devedoras. Talvez devedores somos nós, que temos que trabalhar com elas e aprender um pouco. E a gente também não esperava essa interação que a gente está vendo. Então, o início foi difícil como médica. Ao mesmo tempo que Pernambuco estava vendo as crianças já que nascer, nós estávamos vendo as nossas crianças dentro da barriga. E o meu papel é muito difícil. Meu papel é de derrubar os sonhos. Você vai lá fazer uma ultrassonografia e planeja seu filho bem, e sou eu que tenho que dizer que não está bem. E aí isso foi difícil, porque a gente começou a ver essas cenas. E a gente viu que a gente não poderia ficar só dando resultado. A gente tinha que ir além, a gente tinha que abraçar e conversar. E quando essas crianças nasceram, se o compromisso com as mães já tinha sido estabelecido, a gente foi conquistada por isso. Que às vezes a gente não conseguia enxergar olhando, mas que as máquinas registravam com muito carinho a troca de olhar dessas crianças para com a equipe, pedindo e agradecendo pelo carinho que estava sendo recebido. E muitas vezes eu me deparei com a situação que eu dizia, eu não quero olhar para o olho dessa criança, porque são casos difíceis, não moram perto da gente e vai ser difícil tomar conta. Como foi o caso de Zé Pedro. Com 1 ano e meio, já tinha sido extremamente pesquisado, publicado,
mas ia morrer de desnutrição, porque ninguém tinha coragem de parar e perguntar se ele precisava de algo. Ele estava precisando de leite e suplemento. E aí foram muitos casos e a gente decidiu que a gente não ia ficar só na pesquisa, a gente ia além. A gente não ia cruzar os braços, a gente não ia ficar acomodada dizendo que elas já tinham benefício e elas podiam se virar, porque a realidade é muito diferente. E mais difícil ainda foi ver o nosso primeiro caso, Catarina Maria. Vocês vão ouvir que a mãe vai, aqui está sem som, mas a mãe vai mandar parar e ela para. Brincando de estátua. E aí isso nos acordou. Minha gente, essas crianças não são a geração perdida. Elas vão se tornar se a gente continuar cruzando os braços. Catarina nos mostrou isso. Por que Catarina evolui tão bem? A mãe é fisioterapeuta. Ela faz terapia todos os dias. E aí a gente vê a diferença. O que é que o acesso pode mudar na vida de uma criança. E a gente faz parte de vários grupos, vou passar rápido, mas mostrando a dificuldade dessas mães. São crianças que às vezes chegam no hospital e o hospital recusa receber, porque não é da cidade, porque não faz urgência, porque não sabe o que fazer. E elas ficam de hospital em hospital. São mães que fazem a conta de quanto recebem e no final não tem dinheiro nem para pagar a feira. E aí, só para, como a gente está no evento espírita, e o que é que o espiritismo tem a ver com isso? Eu vou contar 2 histórias, das inúmeras que a gente tem. A Alessandra queria muito filho homem, tinha 4 filhas mulheres. Engravidou de Samuel. Quando descobriu que estava grávida, descobriu também que o bebê estava com microcefalia. Pensou em abortar, colocar para fora. Chegou aí na maternidade pública para saber se tinha esse direito. Mas ela foi o caminho todo, rezando e pedindo a Deus um anjo. Porque, na realidade, ela não queria interromper a gravidez. Mas ela tinha medo de que seu filho fosse um monstro. Chegando na maternidade, uma enfermeira disse que ela não tinha direito a abortar. Mas perguntou se ela queria conhecer uma criança que tinha acabado de nascer. Ela, na hora, disse que não queria. Aí depois lembrou que ela tinha pedido um anjo a Deus. Ela disse que sim. Foi e colocou a pequena Laís no colo. E aí ela viu que a criança não era um monstro. Que seu filho ia ser daquele jeito, só tinha a cabeça um pouco menor. E hoje a Alessandra luta contra o aborto. Foi inclusive para o STF pedir para que não fosse aprovada a lei de aborto baseada nas crianças com microcefalia. O segundo caso, João Guilherme. João Guilherme foi nosso segundo caso. O primeiro foi Catarina Maria, o segundo João Guilherme. Desde o começo, Jéssica queria muito o filho homem também. Já tinha a pequena Samara e queria muito o filho homem. Jéssica é do interior do Nordeste, cidadezinha bem pequenininha do interior da Paraíba. E ela queria muito filho homem. Também descobriu, junto com o sexo, que João Guilherme viria, mas viria com um grande problema, provavelmente relacionado ao Zika vírus. Coletamos o líquido, foi comprovado que era o Zika. Mas no caso de Jéssica, de João Guilherme, o vírus tinha causado uma sequela muito grande. E a gente sabia que João Guilherme não sobreviveria. Passamos 20 semanas preparando Jéssica para essa situação. Quando João Guilherme nasceu, ela foi lá na UTI, viu que ele estava todo entubado, cheio de sonda, e entregou o filho na mão de Deus, porque sabia que ele não ia sair daquela situação. Desceu para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, ligaram, pedindo para ela subir, que o filho tinha acabado de desencarnar. Chegando lá, ela colocou João Guilherme no colo, ainda quente, sem vida, mas já sem nenhum aparelho. E ela disse que naqueles minutos, ela fez tudo que uma mãe quer fazer por um filho. Abraçou, beijou, cantou, fez tudo. E quando a avó da criança falou em enterro, ela disse, espera aí, João Guilherme veio com uma missão na Terra. A missão dele é esclarecer a ciência. É fazer com que nenhuma outra mãe passe pelo que eu estou passando. Olhou para minha irmã, que é da equipe, e disse, doutora, eu quero doar o cérebro de João Guilherme para pesquisa. E João Guilherme foi o primeiro cérebro estudado. Meses depois, ela me liga. Doutora, acordei com meu marido chorando, foi um sonho estranho. Eu disse, o que é que houve? Ele estava no julgamento de João Guilherme. Mas João Guilherme não era bebê, era um adulto.
E era um julgamento muito longo, muito difícil, muitas acusações. E ele olhava, depois de muito tempo, ele era absolvido. E ele chegava para mim, com todas as provas contra ele, e com um buquê de rosas, e me entregava. E depois ia em direção à porta, onde só tinha luz. Então, a gente que é espírita, a gente sabe o que aconteceu. Aquele gesto daquela mãe, no momento de dor, que ela tinha todo o direito de ser egoísta, quando ela pegou o cérebro do bebê dela e doou para a ciência, foi capaz de, provavelmente, pagar muitos e muitos pecados daquele seu filho. E ela agora está grávida de novo. Miguel. Provavelmente João Guilherme voltando, dessa vez perfeito. E aí, diante de um gesto tão grandioso dessa mãe, eu fiquei pensando, e se fosse eu teria doado? Provavelmente não. Eu teria sido egoísta. E quantas vezes, por egoísmo nosso, a gente prejudica alguém que a gente ama? Então, essa mãe me ensinou muito. Me ensinou que a gente, às vezes, precisa sair da nossa zona de conforto para poder não prejudicar os que a gente ama. Para finalizar, o que a gente precisamos? A gente precisa de tudo. É o nosso sonho que se concretizou, e aí todo mundo disse, Adriana, vai a Brasília. Eu já fui. Rossandro sabe disso. Rossandro, quando resolveu nos apoiar, é porque ele é um amigo pessoal, e ele ia muito lá em casa, e me via muitas vezes zangada, chorando, revoltada, porque eu não me conformava. E aí eu já fui para vários lugares, que não adianta nem estar falando, e a gente só recebia não. Até que em fevereiro desse ano, no evento espírita de Goiânia, Rossandro nos levou, e a gente teve os mesmos 10 minutos, e Goiânia transformou nossa vida. Então, além da gente ter conseguido doações o suficiente para sonhar com o nosso primeiro centro de apoio às crianças, a gente também recebeu o apoio da Fraternidade Sem Fronteiras, através do nosso amigo Wagner. Então, em 1º de fevereiro, quando a gente resolveu parar de reclamar, parar de esperar pelas autoridades, e com a ajuda de Rossandro, em busca da solidariedade humana, a gente inaugurou o nosso centro em 1º de julho. Hoje são 130 crianças atendidas com assistência de primeiro mundo. Infelizmente, a gente hoje só consegue atender 2 crianças ao mesmo tempo, quando a nossa capacidade instalada é de 8 para atender 8 crianças. Então, nós queremos mostrar que esse é o modelo que funciona, para torná-la uma política pública. Mas, para isso, a gente tem que mostrar que funciona. Então, estamos pedindo para que vocês não achem que essas crianças têm assistência que precisam. Não, elas não têm. Quem puder ajudar, baixa aí no stand da Fraternidade, apadrinhar as nossas crianças, ou fazer doações em qualquer valor, porque a gente precisa muito e a gente está querendo expandir. Como estamos em Pernambuco, vale a pena também vocês conhecerem a União Mãe de Anjos. Esse mês, 4 crianças de Pernambuco morreram por falta de assistência. Então, a gente está falando de Pernambuco, é um estado que tem uma saúde bem melhor quando se comparar do resto do Nordeste. Mesmo assim, crianças estão morrendo. É isso. Lembrando o nosso princípio maior, fora da caridade não há salvação. Obrigada. Pois é, gente. O que é que faz uma pessoa que resolve se mover? O que acontece, né? Quando a gente sai da zona do conforto e se move. Eu gosto de chamar a Adriana para fazer essa fala, só que eu fico muito emocionado antes da palestra toda vez.